A sala é gelada. O ar tem cheiro de ferro oxidado e mofo antigo. Você está preso a uma cadeira de metal no centro de uma câmara de contenção subterrânea da Fundação Hiron. As correntes mordem seus pulsos com força cruel. Uma voz grave, distorcida por estática, sai dos alto-falantes enferrujados acima de você. Registro de incidente número 884. Classificado. Ele te chamou de filho, não foi? Te prometeu que após aquela noite fria, você pertenceria a uma nova raça de deuses, uma evolução da humanidade. Você sente o parasita se mexer lentamente na base do seu crânio. Uma fome profunda e dolorosa começa a acordar. Eles sempre usam essas mentiras modernas para controlar os recém-infectados. Mas você foi ganancioso, você quebrou as regras do seu tutor. Foi até o arquivo central e fez perguntas sobre o surto de desaparecimentos de 1983. As luzes fluorescentes piscam, sua nova visão capta cada detalhe. As rachaduras nas paredes, o pó suspenso no ar, mas não consegue ver as câmeras que te observam. Mantenha sua fome sob controle. Não gaste suas forças tentando quebrar essas correntes na cadeira. Elas foram banhadas em zinco e chumbo. Você tenta mesmo assim. Os músculos se contraem com violência. O metal range alto, mas não cede. O que corre nas suas veias agora não é uma bênção, e você não é um vampiro. Isso é apenas um nome romântico que os humanos criaram para conseguir dormir à noite. A verdade é muito pior. Você foi contaminado pela praga de Ur, um parasita existencial que sobreviveu ao próprio tempo, oculto nas sombras da história humana. Seu tutor esconde isso de você porque tem medo que você descubra que nós não somos imortais. Somos apenas cadáveres adiados. Se você passar 7 dias sem consumir o calor do sangue fresco de um humano, o fluido preto alojado na base do seu crânio vai consumir seus órgãos de dentro para fora, até você virar uma estátua de sal e osso. O sol nos fragmenta, o fogo nos apaga, há uma guerra civil acontecendo entre os mais velhos, e você é apenas carne de canhão. Mas eu vou te dar uma escolha. A porta atrás de você se destranca com um som pesado de mecanismo hidráulico. Você pode correr de volta para o seu mestre e continuar sendo o escravo cego dele, ou pode descer as escadas escuras do subsolo e descobrir como matar o homem que te transformou nisso. O tempo está correndo, escolha agora. A porta se abriu. Se você acha que isso é uma armadilha, não faça nada. O vídeo continuará em breve e você tentará a fuga pelos corredores principais. Se você quer a verdade, avance o vídeo agora para o capítulo O Subsolo. Você decide não confiar na voz. O medo do desconhecido fala mais alto. Com um rugido animal, você força os braços. As correntes cedem com um estalo metálico violento. Você corre pela porta aberta. O corredor da Fundação Chiron é interminável, frio, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscam sem parar. O cheiro de ozônio e sangue velho é sufocante. Seus passos ecoam como tiros. Passos pesados surgem atrás de você. Os guardas estão vindo. Você vira à direita, desesperado, e encontra a saída de emergência. A pesada porta de ferro está trancada por um teclado numérico, sem senha. Os passos se aproximam rapidamente. Uma figura alta, vestindo terno preto e máscara de gás, surge na curva do corredor, empunhando uma arma de choque de alta voltagem. O disparo acerta seu peito. Sua primeira noite de liberdade termina aqui. Você falha. É capturado e devolvido ao seu tutor como um experimento defeituoso. Fim do registro de simulação. Você ignora a porta principal. Em vez disso, força as amarras restantes e caminha até o canto mais escuro da sala. Seus novos sentidos encontram uma passagem camuflada na parede, quase invisível. Você desce. Os degraus são íngremes, estreitos, engolidos pela escuridão total. O som da estática dos alto-falantes vai sumindo até restar apenas um silêncio sepulcral e um frio que atravessa sua pele morta. No final da escada, você chega a uma sala de arquivos abandonada.
velhas fitas cassete mofadas, caixas de ferro enferrujadas e pilhas de documentos amarelados cobrem as paredes. No centro da sala, um projetor de slides antigo está ligado, projetando imagens de anatomia humana distorcida na parede de concreto rachado. Ao lado dele, sobre uma mesa metálica, há um frasco de vidro contendo um líquido espesso, completamente preto, o mesmo fluido que agora habita sua cabeça. Junto ao frasco, um documento datado de 19 de outubro de 1983. Na foto, seu tutor, mais jovem, sorrindo. Você lê. E o mundo desaba. Ele não te escolheu por potencial, não te chamou de filho por afeto. Ele vendeu a própria linhagem para a Fundação Chiron em troca de proteção contra os mais velhos. Você nunca foi um discípulo. Você foi fabricado como moeda de troca, um presente, um peão. O frasco de praga pura pesa frio em sua mão. Agora você tem o poder de infectar o refúgio dele inteiro, ou de criar suas próprias regras. A caçada ao seu criador acaba de começar. Fim do registro.